Enfim, durante esse processo eu fiquei mais de 2 anos afastado da polícia militar. E Por depois, licença médica aí. Aí sim, licença médica, tudo, né? E eu tava assim numa condição tão ruim, sabe? Eu tava tão já, também assim, já desacreditado, né? Aí eu lembro que em uma ocasião, né, eu ainda nessa vertente, eu fazia minhas orações e falava assim, poxa, Deus, se é pra eu ficar nessa aqui, sério, me leva daqui, cara. Chegou nesse ponto. Me leva, pedia assim eu pedia assim, por causa do sofrimento que eu tava tendo, né? Só que assim, ao mesmo tempo que eu pedia, me leva e falava assim, se for ainda um propósito da sua, né, da sua misericórdia, da sua vontade, o que eu permaneça aqui, mas eu quero permanecer com saúde, né? Para poder dar conta da vida, ver filhos crescerem, né? E desenvolver meus propósitos, né? E aí eu me lembro que eu voltei para a faculdade para terminar, eu não conseguia acompanhar os conteúdos, cheguei assim, eu chegava, entrava na sala de aula, assim, todo mundo me olhava, porque a aparência era meio aterrorizadora, porque fica aquela coisa assim, o rosto vermelho, inchado, né? Alguns colegas que me conheciam nem reconheceram, né? E eu não conseguia acompanhar o conteúdo, porque era muita medicação que ela atrapalha até o seu prospecto de cognitivo, né? E aí numa dessas aí que eu saí da faculdade, eu saí já pedindo assim, me leva, chorando ali, né? Me leva, aí fui para casa e eu tive um sonho que eu ia até um lugar, eu não vou mencionar obviamente o lugar, mas eu ia e nesse lugar tinha um sacerdote, ele colocava a mão na minha cabeça e eu sentia um vigor, né? E eu sonhei 2 vezes seguidas esse mesmo sonho, eu falei, cara, isso é doideira na minha cabeça. Aí eu comentei com um colega, né? Aí ele falou, André, você quer que eu te leve lá? Eu falei, cara, me leva, mano, porque eu não tenho mais o que fazer. Ele me levou e, resumidamente, quando eu cheguei nesse local, tinha muita gente, e aí aconteceu exatamente como no meu sonho, sabe? Eu fui convidado a lá estar na frente, e quando aquela pessoa, ele impôs a mão na minha cabeça, eu sentia um vigor, sabe? Sentia aquela coisa assim, me dando assim, aquela ancoragem mesmo. Sim. E os sintomas, realmente, eles foram se silenciando, se acalmando. A partir de então, eu já comecei a diminuir as dosagens de medicação e voltei a trabalhar na Polícia Militar depois. Quando eu voltei, consegui terminar a faculdade com muito desafio, né? Na época você fazia fisioterapia. Eu voltei, né, e trabalhava à noite, inclusive, porque tinha uma restrição de não exposição ao sol. Então eu trabalhava verdade. à noite e não trabalhava só interno. Não foi pra rua. Não foi. O pessoal falou, André, não pode, porque a restrição, por mais que ela seja só essa exposição, ela impedia de você trabalhar na rua. É um negócio meio assim, estranho, mas era isso mesmo. Eu voltei e quando eu terminei a faculdade, passou um tempo, um comandante muito bacana, um coronel muito legal, conversei com ele, né? Aliás, eu tenho muito a agradecer, né, esses momentos, né, esses meus anos na Polícia Militar, porque eu sempre tive a sorte, a bênção de trabalhar com pessoas maravilhosas, né? Comandantes, parceiros, pessoas assim muito, muito humanas, né? E ele, conversando comigo, eu falei, eu queria desenvolver meu trabalho como fisioterapeuta, né? Na Polícia Militar. Aí ele falou, tá bom, André, vamos tentar ver o que a gente consegue, né? Aí ele foi até o HM lá também. Isso, centro de habilitação, e fizemos lá um processo para a minha transferência e fui trabalhar lá. Ah, você chegou a ir para lá. Fui trabalhar lá. Desenvolvi meu trabalho lá. E aí, depois de alguns anos aí trabalhando, lá eu trabalhava num horário assim, da tarde até a noite, né? Entrava à tarde, ficava até a noite, com a restrição. A restrição, o pessoal falou, você nunca vai ter mais liberação, cara, porque lúpus é uma doença muito agressiva e a gente não quer arriscar, né? Ninguém vai colocar, né, em risco aí, tá liberado. Né? Ninguém vai assinar isso, né? E nesse interim, comprometido estava também
a minha condição de carreira, tudo isso aí, porque não tinha mais como. Falou, ó, você vai ficar na sua graduação e não vai ter possibilidade, porque você não pode ir para uma escola, fazer o curso e tal, enfim, qualquer coisa, né? E aí, nesse interim, tá, e passou um tempo, aí eu entrei de férias. Quando eu entrei de férias, eu comecei a ter sintomas novamente. Nossa, voltou tudo. Voltou tudo e bem mais agressivo. Nossa. Aí sim, aí essa veio pra acabar mesmo. Que eu fui parar novamente no Hospital São Paulo, fiquei lá, aí o médico falou assim, olha, cronificou, a gente vai fazer uma outra biópsia, porque eu tive que me submeter a tudo isso novamente, e para ver em que grau que está. E aí quando vieram, falaram, olha, o grau piorou mesmo. Foi um balde de água Nossa, gelada. aí eu tava assim, eu tava naquela ocasião, eu tinha na minha mente assim, olha, tudo bem, tá tudo certo aqui, né, tá controlado, então eu acho que eu ainda tinha o sonho de achar que eu ia ter a condição de ainda prestar concurso, ou ser até mesmo chamado para realizar o curso, né, por conta de tempo na graduação, você é chamado, né. E aí, quando veio essa outra notícia, eu fiquei mais um tempo internado. Aí dessa internação foram outras várias internações. Inclusive aí veio a imunossupressão de novo, veio toda a quimioterapia tudo de novo e tal. E eu fiquei debilitado. Aí eu tive que ficar no isolamento, porque veio um herpes zoster, sabe? Tudo aquilo. Aí eu comecei a refletir profundamente o que eu estava fazendo da minha vida, até mesmo sobre as minhas crenças. Aí eu entrei numa situação de dúbia, né? Fiquei, cara, não tá funcionando. Até esse momento eu preciso rever algumas coisas. Mesmo sendo, até aquele momento, isso ainda me impactando. Falar, mas para onde que eu vou? Aonde que eu vou? Aí eu recebi altas, né? Aí, a alta assim da internação. Aí, durante esse processo de alta, eu falei, eu vou procurar uma pós-graduação para eu fazer na área de fisioterapia, que aí eu vou ver se eu consigo desenvolver alguma coisa para me ajudar, sabe? Aí eu fui... Até uma motivação, Uma né? motivação. Aí, na própria Hospital São Paulo, que é a Unifesp, né? Eu fui lá e eu falei, eu ia fazer uma pós na área de pneumo, né? Aí, quando eu fui lá fazer inscrição, aí eu comecei a dar uma olhada nos outros cursos que tinham. Aí, quando eu olhei lá, bati o olho, eu vi o olho escrito assim, antroposofia na saúde. Eu falei, antroposofia na saúde, o que é isso, cara? Aí eu olhei, o conteúdo programático do curso era tudo que eu estava buscando para aquele momento. Tá. Então, eu desisti da pneumo e fiz inscrição para antroposofia, medicina antroposófica. Né? Já ouviu falar? É do Rudolf Steiner? Do Rudolf Steiner, isso. Aí eu adentrei, eu fiz a inscrição, eu fui aceito, né, lá no processo seletivo, só que quando era para fazer a matrícula eu estava internado de novo. Nossa. Aí a secretária entrou em contato. André, aqui é a fulana de tal, nós vimos que você foi selecionado e descobrimos que você está internado. Aqui mesmo, né? Aqui ao lado, né? Você tem previsão de alta? Eu falei, não tenho. Aí ela falou assim, então vamos ver se dá para segurar aí. Eu sei que foi assim, eu saí da internação, tipo, hoje e amanhã eu tava no curso. Eu já saí da internação indo pro curso, né? Durante essa época aí, foram 2 anos. E esse curso, aí começa a história. Porque esse curso, ele me traz também reflexões, aprofundamento nessa questão, né, do meu ser, Sim. né, do meu eu, né, e com base no setênios eu comecei a me entender até o processo do adoecimento, né, e aí que fui a ter esses impactos, né, que chegavam para mim e eu falava, pô, bate tudo. E você tava na polícia ainda. Tava na polícia, só que aí eu tava em afastado, não Tava. tinha, porque eu Você tava tinha médico, eu tava com as medicações, não tinha Sim, como. Sim. E aí eu voltava na junta médica, o médico falou, cara, você não vai voltar mais. Eles falavam, você não volta mais.
Ele falou, enquanto você tiver imunossuprimido, não tem como a gente liberar para você voltar, porque você vai voltar, você vai entrar em atividade de novo, e aí você volta de novo à mesma condição, a estaca zero, e perde tudo, enfim. E realmente, né, e com isso vieram outros comprometimentos também, né? Esse comprometimento ósseo que eu falei, osteoporose, você pegou falou, bastante, né? Resultado que, quando eu estava fazendo a antroposofia na saúde, eu me deparava com algumas situações, porque é uma coisa que bate com a sua crença limitante ali, né? Aí quando eu chegava naquela parte que falava do processo reencarnatório, aí eu, cara, isso aqui eu pulo. Por causa da crença, né? Até então. Mas não teve jeito. Até que eu me formei e eu comecei a aplicar. Eu comecei, na verdade, no estágio, eu aplicava, né, as práticas, e eu comecei a ver resultados, até mesmo comigo, assim, né? Me entendendo um pouquinho melhor e tal. E tudo isso, né? Só que, consequentemente, a tudo isso, né? Quando chegou para mim essa informação que eu não ia voltar, me deu assim dá, né? Pô, me deu um impacto. Porque uma coisa assim, é você querer não estar lá, ou sair, ou dar baixa. Exatamente. Por vontade própria. Outra coisa é por uma demanda de uma doença. Sim. Tem uma diferença aí. E durante esse processo, aí veio, né, uma profunda tristeza, aí vem um psiquiatra e fala, ó, você vai ter que entrar com uma medicação aqui para cuidar desse processo, entrando no processo depressivo, porque o lúpus, ele é uma doença que vai causando uma série de fatores de outras doenças secundárias, né? Dentre elas, fibromialgia, síndrome de Renault, aí vem essa nefrite lúpica, que é a pior parte, que é o sistêmico, né? Pega toda a parte sistêmica. Ele falou, para você poder conseguir, a gente vai ter que medicar você. Aí eu resistente, né? Mas aceitei tomar aquelas medicações, mas olha, para mim foi uma experiência que não foi bacana tomar essas medicações, que eu me sentia que eu estava assim, saindo da minha realidade, né? Que é de fato isso, né? Quem é da área da saúde sabe disso. Até que chegou um momento que eu falei, não, cara, eu não aguento mais isso, não dá mais. Eu ainda estava, né, com ainda minhas práticas dentro da parte da questão religiosa protestante, né? E aí eu comecei a buscar outras formas alternativas. E eu falei, não, tem alguma coisa por trás disso aqui e eu vou me abrir para isso. E se isso for um pecado, eu estou disposto a pagar o preço. Aí eu encontrei um terapeuta, um psicólogo, porque eu estava morando em Atibaia nessa época, e esse psicólogo trabalhava com TVP, Terapia de Vidas Passadas. E eu busquei, falei com ele e manifestei interesse em fazer essa terapia. Aí começou o meu processo mesmo de mais aprofundamento. Quando eu fiz essa terapia, aí eu fui levado para condições em uma realidade, né, da qual eu me vi em outras circunstâncias, eu falo, e mencionando alguns nomes, né, como Shiva, por exemplo. Eu falei, cara, que nome que é esse? Né? Até que eu fui depois entender quem era, né? O senhor desconstrutor, ele desconstrói para reconstruir.